Olá a todos, somos WinDevNers. Nos encontraremos novamente hoje sábado para um novo vídeo tutorial sobre WinDev, WinDev Mobile e WebDev. Então pensei em parar os vídeos sobre Web Services, mas depois do vídeo da semana passada, eu disse para mim mesmo, vou tentar usar tudo o que fizemos para falar de um único caso, um pouco específico, e realmente revisar a função Serialize e Deserialize junto com o WinDev. Então, antes de oferecer esse vídeo, lembro que se você gosta do canal, pode curtir os vídeos, pode se inscrever, pode comentar, mas também pode fazer doações para o canal. Sempre há prêmios Litchi e PayPal disponíveis. Lembro que o link na descrição do vídeo o levará ao meu site desenvolvido em WebDev e lá você terá acesso aos prêmios Litchi e à conta PayPal. Convido vocês a fazerem doações e aproveito também para agradecer a todos os doadores que aparecem na tela. E por último ponto. Bem, agora que trabalhamos muito com o FranciLink, sempre lembro que com o FranciLink e o código WinDevNers, você terá uma redução de 10% na sua hospedagem WebDev, bem como nos bancos de dados SQL Hyperfile. Pronto. Agradeço porque até agora eles nos apoiaram muito, nos fornecendo ferramentas para fazer nossos testes de serviços web. Então agora vamos falar novamente sobre Serialize e Deserialize e vou explicar um pouco sobre a pergunta que me fiz em relação ao último vídeo. Pronto, nos encontramos no projeto do software WinDev REST. Lembre-se que é o software que permitiu um pouco de acesso aos dados do servidor Hyperfile SQL, não é o serviço web. Estamos falando do software aqui. Então vou usar um pouquinho essa janela que criamos só para mostrar as funções de serialização e serializações, mas acima de tudo, na verdade, como ler esses dados. Então, por que estou fazendo isso? Porque fizemos um vídeo no serviço web do tipo POST. Portanto, o serviço web do tipo POST foi usado no vídeo para enviar um único dado. Mas eu disse para mim mesmo, bem, como poderíamos ter, por exemplo, enviado vários dados ao mesmo tempo? Então você vai me dizer, sim, é fácil, só tenho que enviar, se tiver 5 dados para enviar, envio 5 vezes solicitações HTTP com o restante do tipo web service com o método POST. Mas claro, isso funciona, mas existe uma maneira de otimizar um pouco isso, usando todas as coisas que realmente vimos nesses vídeos, e isso vai fechar um pouco esses vídeos nos serviços web, e claro, o acesso será destruído no Wolfram Sling, porque não será mais necessário. Então o que vou mostrar é que, na verdade, vamos começar um pouco de tudo que vimos no nosso código, e vou usar um pouco do que fizemos nas semanas anteriores. Então qual é a minha ideia? É criar um botão que vai serializar os dados em uma tabela, ok? Então ele vai serializar os dados que estarão na forma de estruturas que vou injetar em uma tabela, que é uma variável da linguagem da qual estou falando, um array e não um cantável. Estamos de pleno acordo. Então vou colocar essa tabela em um buffer e não vou simular o envio, mas vou pegar esse buffer novamente para desserializar o array em JSON. E a partir daqui vou ler os dados do JSON e mostrar como faremos isso. Então essa é a primeira parte do vídeo. Vocês verão que é bem simples. Então já faremos o que queremos fazer. Então primeiramente aqui na função serialize, vamos criar uma estrutura. Olha, vou retomar o curso. Então espere, já vou fazer uma ampliação porque tem que ficar bem visível para vocês e isso não me interessa muito. Então aqui nós vamos, na verdade vou retomar minha estrutura que já existia em meus dados, então estava na função add, se bem me lembro. Tac, tac, tac. Não, não estava lá, estava carregado. Aí está.
Vamos lá, não ligamos para isso. E criamos na janela inicial aqui uma estrutura veja e depois uma tabela. Vou retirar tudo e voltaremos a falar sobre isso. Então aqui tem uma estrutura de dados que gostaria de colocar em uma tabela, chamada minha tabela de cuidados. Bem, isso é basicamente o que já havíamos feito. Então aqui minha ideia é enviar essa tabela em JSON para um serviço web de tipo POST, que irá recuperar o buffer, deserializá-lo e então ler o JSON e reinjetar os dados no arquivo de hiperarquivo SQL. Então, se você fizer o vídeo agora, você não viu os vídeos anteriores, não vai ficar muito claro para você, então te convido a assistir toda a série de vídeos que fiz nos serviços web e você vai entender melhor. Então aí lembre-se, existe um ID de atendimento domiciliar. Não nos interessa muito porque é uma numeração automática. Isso significa que assim que eu injetar os dados no arquivo de dados através do serviço web, ele irá alocar automaticamente um identificador, que é uma chave única. Bem, obviamente, se esta chave única tivesse sido uma chave construída com outros elementos, é claro que eu teria que especificar ao enviar os dados qual é esse valor, mas isso realmente não me interessa. Aqui a gente tem um enfermeiro, que vai ser uma corrente, e nós temos um tipo de cuidado que ele deve fazer, que também vai ser uma corrente. Uma enfermeira será o nome dele e o tipo será, por exemplo, um curativo ou coisas assim. Então essa é a construção teórica do que queremos fazer. Lembre-se que, claro, agora queremos salvar os dados. Então eu marco salvar dados na tabela. Então, lembro que a tabela, com base no que vimos, vou abrir um pequeno Excel para vocês. É muito simples. O Excel básico é isso. Lembre-se, a tabela é como se tivéssemos uma coluna, que ali tínhamos um tratamento que se chamaria linha de tratamento. Ok. E, na verdade, para cada linha aqui, a gente teria uma linha de cuidado. E em cada linha de cuidado, a gente vai injetar informações em forma de estrutura, com um enfermeiro e um tipo de cuidado. Então, a ideia é que a tabela tem apenas uma coluna, teoricamente. Então, eu vou gravar. Não é interessante. Então, nós criamos isso. Ok, agora eu vou decidir salvar os dados. Então, aqui eu digo que uma gravação é uma linha de cuidado. Perfeito. Então, agora eu vou injetar duas linhas de dados, digamos. Pelo menos vou defini-los e injetá-los na tabela que contém estruturas. Então eu já vou falar isso então, um ponto de gravação. Você vê que aí ele me oferece enfermeiro é igual, então vamos chamar ele de enfermeiro 1, por exemplo, e depois aqui o cara, aí vai, será um cuidado, que vamos chamar de cuidado 1. Pode ser um curativo, qualquer coisa, quem se importa. Então agora vou injetar essas informações na minha tabela de cuidados. Aqui vamos nós então adicionar a tabela. Então é preciso ter sempre cuidado ao falar dessa variável de tabela para não confundi-la com uma cantável. Isso é muito importante, porque podemos rapidamente meter um erro entre o que pode ser cantado e o que pode ser feito. Aí estamos na tabela de adição, e então vou adicionar uma gravação à minha tabela de cuidados. Então isso é bom? Então vamos gravar um segundo. Então eu pego tudo isso, você vê, eu faço um Ctrl D, aí duplicou a informação, e aí eu vou falar que tem um enfermeiro 2, tratamento 2, é isso.
que vai ser injetado na minha mesa. Então, ao final dessa etapa, podemos chegar à conclusão aqui que a tabela é aqui que a tabela está preenchida. Ok, a tabela está preenchida, mas quero dizer que precisamos de um formato. É aqui que a função serialize realmente caberá na linha de código. Então, para fazer serialize, se eu digitar aqui, olha, serialize, ele me oferece a variável. Bom, essa é a minha tabela, isso concordamos, não tem problema. Por outro lado, ele me pede um buffer depois, olha. Então, preciso declarar um buffer antes de fazer isso. Então, eu declaro um buffer. Eu declaro um buffer, digo que meu buffer é um buffer. Então, por que criamos um buffer? Lembra você, é porque na verdade um buffer pode conter uma série de zeros e um S sem realmente saber o que é. Ele coloca em uma sacola ou caixa, ele envia no conteúdo da solicitação do web service e aí vai ser lido pelo web service que está esperando alguma coisa. Mas vamos ver isso juntos. Então isso é muito bom. Criei um buffer para poder dizer que a variável aqui é minha tabela. Olá. É minha tabela. Desculpe, ele não reconheceu minha tabela de cuidados. O buffer bem é meu buffer, acabei de criar. Então pergunta como e em que formato você deseja formatar suas informações. É uma tabela, é um JSON. Desde os vídeos criamos web services que consomem JSON e retornam JSON. Então ficamos no JSON. Não vamos quebrar a cabeça. Funciona muito bem. Então, teoricamente aqui, agora tem um buffer que contém isso. Então agora vamos falar sobre desserialização. Voilà. Então, a desserialização, na verdade, você tem que imaginar que ela será feita pelo web service remoto. Bom, aqui estamos na mesma ação do botão que criamos, então decidir fazer será relativamente simples para ele, porque de fato já criamos aqui dois elementos importantes que são a estrutura que injetamos no gráfico de cuidados. Então, se usarmos um web service, você ainda terá que redeclarar essa estrutura para que os dados fiquem consistentes na troca de dados entre você que está na frente do software e quem enviou as informações para o web service que espera um buffer, mas que também deve entender como ele deve lê-lo. Então, não estou recriando isso. Então, o que vou fazer? Vou apenas copiar aqui, imaginando que estamos no web service daqui, série web service. Eu marco, mas coloquei aqui assim, só para vocês saberem que criamos o serviço web. Então aqui vou criar uma tabela de cuidados. Alors, essa tabela de cuidados vou dar outro nome, só para você entender que estamos desserializando em outra tabela. Portanto, meu array de cuidados ds para desserializar é um array de cuidados de uma linha. Tudo bem. Então, o que vou fazer agora é desserializar o buffer que foi criado. Buffer que de fato foi criado. Então, desserializar o buffer, como fazemos? Bem, é muito simples. Pegamos a função desserializar.
Então, em qual variável vamos deserializar? Na minha tabela de atendimento deserializada, então o DES, pronto. E claro, que vamos usar para injetar os dados. Qual buffer vamos usar? Aquele onde armazenamos nossa tabela. E claro, é JSON. Então aí está, teoricamente, após esta etapa, e temos uma tabela virtual na qual acabamos de injetar os dados. Claro que não os vemos, não vemos absolutamente nada. Não é como quando vemos um arquivo de dados que abrimos, etc. Aí é virtual. Então agora, como vamos ler esses dados? Para lê-los de fato, dado que deserializamos nosso buffer em um array usando a formatação ISON, bem, o que vou fazer? Marquei aqui trace, a função trace. O que vou desenhar? Minha tabela de cuidados deserializada entre colchete 1 para a primeira linha, e se eu digitar ponto final, ela oferece um Firmino. Eu gostaria de saber, por exemplo, vamos dizer o atendimento 1, que foi realizado por qual enfermeiro, e depois farei a mesma coisa para o primeiro atendimento e o tipo de atendimento. Então aí deveríamos ter enfermeiro 1, cuidado 1. Então eu faço um teste, executo minha função serializar, deserializar, e você vê que lá na minha tabela deserializada estamos no tratamento 1 e na enfermeira 1. Poderíamos ter feito a mesma coisa para pedir 2. Então aqui eu me posiciono no índice 2, implicando na segunda linha ou no segundo registro da tabela. E aí eu lanço isso e vejo enfermeiro 2, cuidado 2, esse é o teórico parte. Agora vamos passar à prática, ou seja, vimos nos vídeos anteriores como serializar a informação, como colocá-la em um buffer e como enviá-la através de um serviço web em uma determinada base Hyperfile SQL usando restrickets do tipo POST, exceto que o REST request do tipo POST foi usado para um registro lá. O que vamos fazer? Vamos enviar todos os registros para um buffer e depois vamos deserializar e depois lê-los e reinjete-os no arquivo de dados. Então, para isso, adiantei um pouco o trabalho para não perder tempo. Então, aí, deserialização, não nos importamos. É isso. Vou pegar aqui a parte do código que nos interessa, que já havíamos feito nos vídeos anteriores, e vou injetar no meu botão. O que fazemos? Chamamos uma solicitação REST que terá uma where-yeti. Então, olhe com atenção, porque aqui marquei homecare/post vários post type requests para vários registros. Será o método postType aqui que enviaremos JSON e o conteúdo da requisição conterá o que estiver mais visível para você. Isso irá conter o que? O buffer, meu buffer. Isso é o que eu criei anteriormente. Então, bem, é claro, haverá uma resposta REST. E então a resposta REST será o resultado da função REST_SEND da minha solicitação REST. Pronto, ok, já fizemos isso. Agora vamos criar o serviço web juntas. Então aqui estamos no jogo. Saio do software REST e retorno ao REST Web Service. REST Web Service. Avancei um pouco o trabalho. Vou para o Explorer. Tac. Acabei de criar aqui, nos meus procedimentos globais, uma função de envio de várias que abrimos. Aqui gostaria de abrir, não sei porque o WinDev não quer abrir para mim editar o código. Ele não quer codificá-lo, ele não quer, ele quer e ele não quer. Então pronto, poste vários. Bom, ainda consegui acessar. Então vocês vejam aqui o nosso procedimento. Eu redeclarei claramente a estrutura que eu tinha feito no início do vídeo. Eu tenho uma tabela de cuidados deserializada. Eu deserializo meu buffer, aqui
na variável que é esperada neste procedimento. E então o que vou fazer? Em vez de fazer funções de rastreamento, vou dizer, por exemplo, que no meu arquivo de dados que está aqui, na análise que está guardando dados, então temos atendimento domiciliar, pontos de enfermagem e tipo pontos. Vamos injetar os dados que serão desserializados, como vimos com a função trace. Então aqui vamos injetar os dados. Aí está os dados. Então aqui vou dizer, por exemplo, aquela enfermeira do ponto de atendimento domiciliar da minha tabela de atendimento, tipo ponto de atendimento domiciliar, desculpe, é igual ao valor encontrado no arquivo serializado. Então aí estamos, claro, a primeira linha, e depois vamos fazer uma função add. Então H adiciona no meu arquivo homecare, perfeito. E depois vou reproduzir esse código uma segunda vez, é claro, para ler os dois registros. Bom, então é claro que poderíamos também ter contado o número de registros presentes. Isso também é possível. Então fazer uma função para i igual a 1 ao número de ocorrências na tabela. Bem, esse não é o objetivo, você sabe fazer isso. Já viu isso em os vídeos anteriores, então não são coisas complexas para você. Então o importante é que aqui o processo funciona bem. Então nosso código vai funcionar bem aqui. Nós sabemos disso. E o que vamos fazer? Agora vamos criar a consulta do tipo POST. Vou adicionar uma nova solicitação aqui. Então aí eu digo... Não, está na parte de Web Services, novidade. Lá eu vou criar os pontos de entrada a partir de um procedimento seguindo. Então, nos procedimentos globais, muito bom. Lá ele vai me oferecer tudo. Então, eu só quero criar o post várias partes. Eu faço isso. Então, no aguardando o JSON, perfeito. Então, aqui falamos que íamos passar vamos modificar a aparência desse endereço, porque deve ser homecare. Então, aqui adiciono um componente 3 constante, que eu vou chamar de homecare, e vou trazê-lo ao topo. Então, o que é bom aqui, você vê o endereço do servidor web, depois homecare, posta vários, e aí ele me diz o buffer. Então, só tem que validar uma coisinha. Aliás, nesse post request, não fez não solicitar um buffer. Iremos removê-lo, porque ele será passado no conteúdo da solicitação. Vou excluí-lo. Válido. Tudo bem? A consulta é criada. A requête est créée. Parece bem escrito. Estou fazendo uma publicação, por isso tem cuidado. Aviso. Estava errado. Esta não é uma solicitação do tipo GET. É uma solicitação do tipo POST. É isso. E ele realmente escreveu para mim. É perfeito. Houve mesmo um erro. Eu ia cometer um erro ao passar no tipo GET. É mesmo uma solicitação do tipo POST. Aí foi modificado. É isso.
Et E por último, uma coisinha importante. Olha aqui esse web service tipo post. Nós configuramos ele bem no seu aspecto, então ele será bem aproveitado pela request. Mas você sabe que passamos algum conteúdo. E olha aqui, é interessante porque o WinDev, na construção do ponto de entrada, oferece a você uma desserialização automática. Portanto, a desserialização automática me interessa porque estou passando um buffer que já está serializado. Então eu desserializo e olho quais marcas. Isso sugere para você qual é o parâmetro-alvo. No procedimento, ele espera um parâmetro. Sim, o parâmetro de destino é o buffer recebido. Pronto, eu valido, salvo e publico o web service. É isso, então eu implanto no meu servidor FranciLink. Muito bom, em WebDev está tudo bem, está implantado, vou acessar a página e já estará acessível. Pronto, não quero nem ir na página, não estou muito interessado. Voltaremos ao nosso software, pois já escrevemos tudo. E então vamos reiniciar o software REST, reiniciar minha janela. Então, aqui, bom, eu tenho meu código, não mudou, foi o que escrevemos antes. Pronto, estou enviando todos esses dados e o que estou oferecendo agora é fazer um pequeno teste para enviar um agricultor 1, cuidado 1, enfermeira 2, cuidado 2 em nosso arquivo de dados. Então vamos lá, vou fazer uma viagem. Resultado, conteúdo nada. Tá bem, não importa. Não é o código de status que eu pedi o conteúdo. Então a priori no conteúdo está vazio. Bom, é um buffer, então ele não sabe direito como fazer. Então leia, mas enviou algo. Agora vou para o meu centro de controle Hyperfile SQL. Eu me conecto ao meu servidor FranciLink no WebDev. Finalmente meu servidor Hyperfile SQL, desculpe. E olhe atentamente. Bem, aí está. O código foi reproduzido sem problemas. Ele injetou dos dados. Enviamos um pacote de vários dados para serem processados no mesmo web service, chamando apenas uma vez. Pronto, espero que esta série de vídeos tenha ajudado você. Agora vamos fechar com os serviços da web. Então, se forem imagens, é o mesmo que são variáveis de tipo de imagem. E então você chama funções de anexo de memorando em campos de dados. Por exemplo, itens de dados, que são seções como imagens ou sons. E então você também pode enviar esta informação. Então, é claro, tenha cuidado, porque quando você envia imagens, ela é mais pesada, há mais dados, demora mais para processar. Então, pode saturar um pouco o servidor. Você tem que fazer alguns testes, neste caso, para tentar testar a passagem de dados. Mas aqui fizemos isso com dados bem simples e você vê que funciona. Até o próximo sábado. Desta vez vamos mudar um pouco de assunto e espero muito que esta série sobre web services tenha sido interessante e útil para seus próximos desenvolvimentos. allez, à la semaine prochaine. Bye bye.